song. It's very cool. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. That's a nice song. Who sings that? She's a Brazilian singer from the past. Really? Yes. Who? I don't remember. Oh, I've got it. Corona. Coronavirus! Coronavirus! Everything okay? I hope so. Today we are going to start our first video class. Olá pessoal, tudo bem? Estão se sentindo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai iniciar então a nossa primeira videoaula. We are going to continue our lesson. Vamos continuar a lição 1, tá? From page 15. Vamos começar então da página 15. Nós estudamos na lição 1 alguns assuntos, né, importantes, como revisamos, né, country and nationalities, países e nacionalidades, verb be, o verbo be, né, o verbo ser e estar, there be, o verbo haver, estudamos também, some and any, do you remember? Some e any, envolvendo quantidades, né, indefinidas, some, algum, alguns, algumas, any, nenhum, nenhuma, usar em frases interrogativas e negativas, né, o any, e o some em frases afirmativas. Então a gente estudou alguns assuntos importantes, só que precisamos terminar a lição, ok? Now we are going to study subject and object pronouns. Vamos então comparar os pronomes subjetivos e os objetivos, ok? This is from lesson page 15. Essa é da página 15. Subject and object pronouns. Esse é o nosso assunto. Subject. Os subject pronouns, os pronomes subjetivos, nós já conhecemos e bem, né? São os pronomes que executam a ação, né? Que vem sempre na frente do verbo. I speak English very well. She plays volleyball very well. Então, ó, eu uso o I, o she, porque são todos os que fazem a ação, que vem na frente do verbo. São chamados pronomes do nosso, né, caso reto. Os pronomes objetivos são aqueles que sofrem a ação, que vem depois do verbo, certo? Aqueles que vêm sempre depois do verbo e são colocados sempre no complemento das frases. For example, eu vou transformar uma frase substituindo os substantivos, né, as pessoas, pelos pronomes pessoais, ok? Por exemplo, eu ajudo meu pai no trabalho. I help my father at work. Certo? Então, eu usei o I, que é sujeito, e my father, que é ajudado, ele é o objeto da frase, ele é que está sofrendo a ação. E qual pronome que eu uso para substituir my father? Eu vou usar o he, ele, vem na frente do verbo. O pronome que eu vou usar para substituir my father é him, que é a forma objetiva de he. Aí ficaria, I help him at work. Eu o ajudo no trabalho. Então, o pronome objetivo, ele sempre sofre a ação, ok? Another example. We will help our teacher in the classroom. Nós ajudaremos nossa professora na sala de aula. Teacher, eu vou usar no feminino. E se teacher está sendo usado no feminino, qual o pronome que eu vou usar para substituir teacher? Se ela está sendo ajudada, ficaria we will help her in the classroom. Nós iremos ajudá-la na sala de aula. Então, ó, eu usei o her para substituir teacher, certo? Por quê? Porque teacher está vindo depois do verbo, está sendo ajudado. Então, o pronome objetivo ele tem essa função de sofrer a ação. E o subjetivo tem a função de fazer a ação. Ok? Bom, aqui nós temos, como sempre, né, nos exercícios, abordando o assunto que a gente vai estudar. Então, nós temos the exercise number 1. Read the following Garfield cartoon and circle the subject of each sentence. Então, você vai ver ali no cartoon do Garfield
nas falas, você vai sublinhar onde aparece os sujeitos, tá? Os sujeitos da frase. Então você vai sublinhar ou circular, certo? Os sujeitos de cada frase, ok? Então esse é o primeiro exercício. Depois, envolvendo ainda, né, os pronomes pessoais, nós temos no número 3 um quadro, ó, onde vocês vão completar o quadro com os pronomes subjetivos e os pronomes objetivos. Os que fazem a ação e os que sofrem a ação. Os que vêm antes do verbo e os que vêm depois do verbo. Então, ó, I, subject, que nós já conhecemos, eu. Na forma objetiva, como fica o I? Me, ok? You, que você teria que completar aqui no primeiro espaço. Na forma objetiva, não muda. O you fica da mesma maneira quando ele sofre a ação. Fica o mesmo you. Então você completa com you, you. He, ele. Na forma objetiva, him. Certo? She seria o pronome subjetivo. Ela, na forma subjetiva. Na forma objetiva, her, quando sofre a ação. Aqui já está o objetivo, assim como aconteceu, né, com her. Forma subjetiva, it. Assim como o you também não muda, fica da mesma maneira. It, subjective, it, objective. We, us, nós. Wait for us, espere por nós, ok? Us, na forma objetiva. They, them. I'm going to help them. Vou ajudá-los. Então, na forma objetiva, o they vira them, ok? Na sequência, nós temos o your turn, que é um exercício em que vocês vão treinar os pronomes subjetivos ou objetivos. Vocês vão completar as frases ali. Aqui, se vocês observarem, ó, todos os espaços, eles vêm depois de um verbo ou depois de uma preposição. Sorry. Os pronomes objetivos também são usados depois de preposições. For example, let's talk about him. Vamos falar sobre ele. Let's talk about them. Vamos falar sobre eles. Então, observe, eu uso o him e o them porque é complemento de frase, certo? É um dos motivos. E também vem depois de verbo ou de preposição. Ok? Aí vocês vão completar ali as frases, substituindo as palavras que estão entre parênteses pelo pronome que se encaixa. Letra A, for example. Mom and Dad let eat whatever we want. Mamãe e papai nos deixam comer o que nós quisermos. Ó, entre parênteses eu tenho I and my brother. Eu estou falando de mim e do meu irmão. Então eu vou substituir pelo pronome que substitui as duas pessoas ali. Se eu estou falando de mim e de meu irmão, estou falando de nós. Na forma subjetiva seria we. Mas como o meu pai e a minha mãe nos deixam, ou seja, eu estou usando depois do verbo, então vai ser objetivo. Então eu vou usar o us. Ok? Então é para completar com os pronomes objetivos. Page 16. Página 16. On page 16, to finish this lesson, we have some exercises from the beginning of the lesson. Nós temos alguns exercícios lá do início da lição, tá? Que eu gostaria que vocês fizessem para preencher todos os exercícios. Exercise number 1, match the definitions to the actions. Então vocês vão relacionar as definições com as ações. Então nós temos aqui as definições, né, as frases que explicam. E aí você vai colocar os verbos. Esses verbos aqui são aquelas palavras relacionadas à culinária. Quais são os procedimentos que nós fazemos para cozinhar. Certo? Então nós temos add, que é adicionar. Chop, que é cortar em rodelas. Cut, cortar, né? Então todos esses verbos aqui têm as suas definições. Não vou ficar traduzindo tudo, né? Senão eu vou dar a resposta. Queria que vocês fizessem. Ok? For example... add. A definição está aqui, ó. To mix or combine.
an ingredient with other ingredients. Então você colocaria a letra A aqui na terceira definição. This was just an example. Number 2. Look at the illustrated recipe and complete the steps with words from the box. Então nós temos aqui uma receita ilustrada. E aí você vai colocar as palavras, certo? Os verbos ali que são relacionados, né, à culinária, para completar as frases. Então nós temos add, heat. Pelas figuras, né, você consegue identificar, ó, o heat ali, aquecer, né? Roll, spread e stir. Então você vai colocar ali as palavrinhas nos espaços adequados. A gente já fez esse tipo de exercício lá no início, tá? Isso aqui é só uma revisão para a gente fechar essa lição. Number 3, circle the correct option. Aqui envolvendo o verbo be, certo? Você vai sublinhar ou circular a opção correta. For example, letter A. These chocolate bars from Switzerland. Ó, essas barras de chocolate da Suíça. Você vai completar com am, is ou are. It's in the plural. Of course, it is are. Está no plural, então é claro que é are. Ok? Number 4. Complete the name of the following cooking equipment and market sections. Então aqui nós temos equipamentos, certo? E seções de supermercados. Então vocês vão completar ali com as letrinhas que estão faltando. Também remete lá no início da lição aquele vocabulário específico que nós estudamos. Ok? Page 17. Complete the sentences with the affirmative, negative or interrogative form of there be. Lembram do verbo haver? There is, there are, there is singular, there are plural. Foi um dos últimos assuntos, inclusive, que nós vimos. Então, vocês vão completar ali o espaço. Ó. O sinalzinho de mais, there is, there are. Sinalzinho de menos, there isn't, there aren't. Ok? Number 6. Cross out the wrong option. Aqui você vai assinalar a opção errada. Tentem fazer. Next week we are gonna correct. Semana que vem nós vamos corrigir, tá? Preciso fazer com atenção, fazer com calma para nós corrigirmos depois. And don't forget, I'm going to be on WhatsApp waiting for you to ask your questions. If you have any doubts, go there. I'll be there waiting for you. Na próxima semana, na quarta-feira, né, eu vou estar no WhatsApp, certo? Esperando também vocês para tirar dúvidas. Number 7. Complete the chart with 3 examples in each column. Complete o quadro com 3 exemplos de cada coluna. Lá no início também. Fruits, grupo das frutas. Protein, alimento, que são proteína. 3 exemplos. Dairy, lembram dos alimentos que são derivados do leite? Grains, os grãos. E vegetables. Então, vocês vão colocar aqui essas 3 exemplos para cada uma. And finally, e finalmente, choose the correct option to complete the sentences. Envolvendo os pronomes pessoais de novo. Sujeito ou objeto. Aí você assinala qual o pronome que se encaixa com cada frase. Students, this is the end of our first video class. Okay? Finish these exercises and next week we are going to continue. Then we are going to start lesson 2. Vamos iniciar então a lição 2. Okay? Have a nice week and goodbye.